Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Essa aula de hoje, para mim, é uma aula muito especial, não só porque a gente vai discutir gênero, mas porque a gente vai discutir gênero sobre a perspectiva de uma mulher negra. E uma mulher negra que eu sou muito apaixonada, porque me faz repensar não só o meu lugar como mulher negra, mas me faz repensar o meu lugar em todos os lugares. Então, assim, Tainá Yared, muito bom ter você aqui hoje. A Tainá, ela é professora, advogada, colaboradora da Rede Feminista e, principalmente, ela é cofundadora da Articulação Interamericana de Mulheres Negras nas Ciências Criminais, o núcleo do Brasil. E ela é muito incrível. E eu sou muito fã. E ela é foda mesmo. Então, Thay, a palavra é toda sua. Fiquem à vontade. Queridos, vocês já sabem mais ou menos como é. Podem mandar perguntas aqui no chat, que eu a Fernanda Martins, a gente vai estar passando para a Tainá, e ou em algum momento a gente pode acabar liberando também o microfone, vocês podem também se manifestar. Mais uma vez, a gente queria lembrar que a aula da Monique Prado, que seria na semana passada, vai ser no dia 23, foi adiada para o dia 23. Então, anotem aí para vocês não se esquecerem. A gente já mandou o e-mail, mas só para relembrar sobre isso. E também a gente está enviando os links das últimas aulas. Então, caso vocês não tenham recebido esse link, mande mensagem para a gente, para o e-mail do ponto zero, que vocês já têm. E lembrando também que todas as fotos marquem a gente, todas nós. E boa aula. Taia, com você. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar, é um prazer ter a oportunidade também de trocar conhecimento e de ver tantas mulheres novamente, sempre, né? Em geral, na maioria da academia somos nós, em poder trocar, em poder ter a chance de aprender e ensinar com mulheres tão potentes. Eu acho que para além de ser o Elas, né, que tem a ver com política criminal e tem a ver com um trabalho importante protagonizado principalmente por mulheres negras que trabalham com encarceramento, a gente precisa rememorar a história das mulheres na luta por direitos. E aí eu não vou fazer aquele voo histórico, porque eu acredito que a maioria de nós compreenda qual é a trajetória das mulheres dentro do enaltecimento e da luta do engrandecimento e da possibilidade de buscar direitos para mulheres em todo o globo. Mas eu acho que a gente precisa compreender que nós temos aí o que chamam de ondas do feminismo, né? E que essas ondas elas dão contas de alguns pontos e alguns momentos primordiais que vão ser colocados para nós como momentos históricos e relacionados à luta por direitos das mulheres no ambiente macro, mas quando a gente vai setorizando a luta de direitos das mulheres e colocando-as onde elas devem estar e observando da perspectiva da realidade da rua, das palavras e das pessoas, a gente compreende que não necessariamente aquelas ondas dizem respeito a todas as mulheres. Elas vão dizer respeito aí na primeira, na segunda onda, principalmente, acerca de mulheres que são especificamente brancas. Eu acho que para que a gente comece a falar sobre a questão de gênero especificamente, a gente precisa compreender que muito do que a gente tem como estudo e acúmulo relacionado ao gênero tem a ver com a possibilidade. Então, vale a gente lembrar que ter a chance de dizer também significa a possibilidade de uso de determinados privilégios. E aí a gente consegue compreender que mulheres indígenas, mulheres ciganas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres com uma faixa etária avançada, são preteridas e apartadas de alguns debates, e por isso que essa primeira e a segunda onda vão estar aí esvaziadas de possibilidade de observar narrativas que não têm a ver com a narrativa do que se diz mulher, né? Que é a mulher branca, casada, que tem família e tudo mais, que é essa mulher que vai lutar por direitos trabalhistas, que vai lutar por
ter acesso ao seu nome, que vai lutar por não utilizar o CPF do marido e por ter seu próprio CPF em uso para si, que vai lutar por direitos hereditários e tudo mais. Eu acho que vale a pena a gente rememorar isso para entender que a gente tem um contraponto desse marco, né, para compreender que a multiculturalidade mundial, e principalmente aqui da América Latina, da qual o Brasil é apartado por não falar espanhol e por todas as manobras que vão colocar a gente em outro polo de construção e de compreensão da sociedade, vai fazer com que a gente esmague esse debate multicultural e vai apartar a gente, vai jogar a gente para longe do que é construído em outros países da Latinoamérica e da produção teórica do eixo Sul-Sul. Mas acho que vale dizer que, independente das agruras e da quantidade de opressões, mulheres em geral são subalternizadas, e a gente tem a professora Silvia Federici para nos informar. Tenho muitas reticências com o Caliban e a Bruxa. Acredito que, por ser uma mulher branca, que vem desse feminismo que se diz clássico, ela não consegue acessar o significado de humanidade completa de mulheres negras e coloca a mulher negra naquele lugar que a gente pode observar da perspectiva do racismo recreativo, que é aquela existência que serve como muleta para a existência de mulheres brancas, mesmo que ela esteja analisando da perspectiva do pré-capitalismo. Mas isso é uma dessas reclamações pessoais que a gente tem em relação a determinados autores. De todo modo, a gente consegue compreender a partir da história do Brasil que as mulheres indígenas são totalmente apagadas desse espaço e aí elas vão ter os seus costumes, vão ter a sua história e vão ter a sua forma de existência relativizadas por essa nova forma de existir, nova forma do significado do imaginário do que é ser mulher, aplicada dentro da lógica do capitalismo colonial e dessas guerras imperiais que fizeram com que a gente chegasse até aqui, né? Esse monte de coisas ruins que dizem que o rótulo é ruim, mas que rotulam a gente reiteradamente. Mas eu vou tratar especificamente do meu lugar de consciência primaz e de aproximação de existência, que é o lugar de mulher negra dentro dessa história de construção, dessa história de perspectiva. Eu acho que a gente precisa compreender que, ao mesmo tempo que mulheres brancas lutam para ter um emprego, as mulheres negras já existiam no lugar do trabalho, compreendendo que mulheres negras são essas mulheres que já exerciam uma atividade laborativa a partir da escravização negra e que foram as mulheres que conseguiram fazer a resistência silenciosa e a manutenção da vida negra de modo geral, trabalhando como essas mulheres que existem até hoje, como do tabuleiro de acarajé, do tabuleiro de doce, vendendo ervas, vendendo tempero, lavando e passando para fora, limpando casa, cuidando do filho dos outros, sem poder cuidar do seu e tudo mais. Então, acho que a gente precisa ter esse marco para reconhecer o lugar do comum, que é o lugar da mulher negra. E o lugar do comum da mulher negra brasileira é a cozinha, né? É o escondido, é o lugar do criado mudo, daquela pessoa que fica em pé a noite inteira do lado da cama do seu senhor, esperando que ele tenha alguma vontade para que possa servi-lo reiteradamente. Então, o lugar que foi reservado para nós, infelizmente, é o lugar da servidão. Mas também foi esse o lugar que nos foi possível fazer a manutenção e a manutenção dos nossos queridos, dos nossos entes, dos nossos filhos, dos nossos avós, dos nossos maridos, dos nossos irmãos e tudo mais. Eu acho que, em relação a isso, a gente pode compreender, por exemplo, o significado da forma com que o Brasil se comporta em relação aos marcadores de gênero, entender essa necessidade da demarcação reiterada de masculinidade, que vai parecer para a gente mundial de modo parelho, mas que aqui no Brasil tem uma especificidade muito grande de modo que é utilizada. E a gente precisa ter como compreensão e importância, e aí eu tenho algumas questões com alguns autores em relação a isso, que é compreender violências e agruras como pontos de perspectiva
importantes para a validação e manutenção do capital posto, que é essa lógica do capitalismo que vai se reiterar, que vai girar aí em torno das existências e que vai girar também a economia de uma maneira velada, assim como o racismo no Brasil é trabalhado e consubstanciado. Então, a gente tem aqui como número, no Brasil, um número bem ruim no que diz respeito a existências femininas, porque o Brasil é o quinto país no número de feminicídios, de acordo com o monitor da violência, a cada 2 horas uma mulher é morta. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a cada 9 minutos uma mulher é estuprada. O CNJ mostra que a cada 2 minutos uma mulher registra uma agressão em relação à violência doméstica na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. O mapa da violência mostra que 46,1% desses casos de violência ocorrem dentro da residência, então isso significa dizer que o lugar da mulher é a casa, de acordo com a nossa sociedade, mas que essa casa vai ser um dos lugares mais perigosos para a mulher estar. E 70% das ocorrências da violência doméstica são signatárias como violador ou companheiro. Tudo isso para dizer que, para além de não importar em qual lugar a gente esteja, a gente vai ser reiteradamente violentada, significa observar que nós seremos violentadas na rua ou em casa, e que isso tem muito mais a ver com a colonialidade, com que a forma com que as coisas são conformadas ao longo do tempo, do que com a nossa própria postura. Mas especificamente o que diz respeito a mulheres negras, é observar que na escala de interseccionalidade e opressões, a gente acaba sendo atravessada por todo tipo de agrura, por todo tipo de violência e por todo tipo de rebaixamento da humanidade que pode existir nas sociedades. A mulher negra é a que mais apanha, a que mais morre, a que mais é encarcerada, ela também é a que tem o menor salário, ela recebe 1/4 do salário de um homem branco, ela é a que, em geral, não acessa espaços de poder, de gerência e tudo mais. Mais de 70% das empregadas domésticas também são negras, e nós somos apenas 1,6% do capital político eleito no Brasil, apesar de sermos o grupo identitário de maior relevância nas eleições. Isso diz muito sobre nós, porque nós somos 27% das pessoas que elegem outras pessoas. Mas isso também diz sobre a cultura que foi inserida e interposta dentro da nossa vida. E como nós estamos num grupo que vem de uma toada de trabalho relacionada ao cárcere, relacionada a esse espaço, a gente também precisa lembrar que menos de 1/4 dessas mulheres que estão encarceradas recebem visitas. Apesar dos homens receberem visitas, os parentes e tudo mais, as mulheres são reiteradamente abandonadas por seus companheiros. E aí vale lembrar que a gente está falando da maioria de mulheres negras, então a grande maioria dessas mulheres não tem um companheiro, já que a gente vive na solidão da mulher negra, que significa dizer que mulheres negras não são a busca usual no mercado do casamento, e quem trabalha esse tema é a professora Claudete Alves, que fez um mestrado na PUC em relação a isso. Também tem uma outra pesquisadora que chama Júlia Drummond, que pesquisa as mulheres negras e direitos civis, mas significa observar que a gente já é apartada da possibilidade de uso de direitos, no sentido de compreender que há um esvaziamento de direitos quando o casamento não se consuma. Essa mulher não vai ter direito à herança, essa mulher vai ter que lutar na justiça, que também nos relativiza, também não nos auxilia, que também a atravessa a partir de um conceito que é trabalhado pelo professor Adilson Moreira, que é a multidimensionalidade de opressões, para dentro do escopo do judiciário. E essa mulher também vai ser preterida quando encarcerada, na ordem do significado de não ter como apoio nem o companheiro, nem os filhos, nem a família. Então, o que a gente tem como desafio aqui é compreender quais são os atravessamentos que o professor Lazarato pode chamar de mônadas, que é um conceito de integração de opressões que se sucedem a respeito de determinados colóquios, ou a gente pode utilizar o conceito do Deleuze e do Guattari, que é um outro conceito que chama... Eu gosto dele, mas eu nunca me lembro direito. Mas eu tenho um livro aqui, que é esse aqui, da coleção dos meus platôs,
que é um conceito específico de rizoma. É um conceito que vem da biologia, mas que consegue reconhecer que o mesmo caule tem imbricamentos diferentes. Então, a gente precisa reconhecer que o gênero é um caule de opressão, mas que tem vários outros imbricamentos, e para mulheres negras, ele vai ter outros imbricamentos e outros florescimentos que trarão para a gente mais opressões. É o livro 1 da coleção Mil Platôs, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, esse daqui, ó, laranja. Aí os outros vão tratar de outros temas, mas... De curiosidade, né? Quando, não sei se foi... Travou? Alguém estava falando, mas... Pode ir. Não, pode ir, vai. De todo modo, eu acho que a gente precisa reconhecer dentro dos conceitos acadêmicos, porque para além de todas as violências que a gente vai passar aí ao longo do tempo, de a maioria das mulheres em situação de rua também serem mulheres negras, a gente acaba tendo que compreender que, infelizmente, existe mais um marco de violência para nós e de silenciamento que vem através do epistemicídio. Então, eu acredito que seja importante a gente trabalhar com marcos da realidade e conseguir compreender a realidade para dentro de marcos teóricos que fazem com que a gente consiga lutar pelo espaço acadêmico e fazer a manutenção das nossas existências com qualidade nesses lugares que já são extremamente violentos para nós. Especificamente dentro da pandemia da Covid-19, a gente tem mais um marco dessa violência, que é o boom, né, de mais de 200% no aumento da violência doméstica e um aumento da violência de gênero para mulheres trans e travestis, mas também um aumento das mulheres, um aumento da informação, na verdade, da construção desse imaginário através dos setores da comunicação, que são mulheres se defendendo dos agressores dentro de casa e assassinando-os, o que eu concordo e acho válido, né? Vocês não acham, vocês que lutem, mas eu acho que é assim, né? A gente não pode passar violências em silêncio, porque o silêncio é a ordem do dia para mulheres. Acho que a gente precisa levar isso em consideração quando a gente trabalha realidades de violência, principalmente quando diz respeito a mulheres. Em contraponto, a gente tem um esvaziamento da pasta dos direitos das mulheres e uma ministra, né, uma secretária, uma ministra de tudo, de um combo de tudo que acharam que era identitário e colocaram no mesmo ministério, que é a Damares, que é a ministra de Direitos Humanos, Mulheres e Família. E a gente precisa compreender também que o direito de família, ele é algo que vem imbricado e incluído de modo significativo nos direitos das mulheres para esvaziar o direito desses corpos e colocar novamente a gente naquele espaço de servidão e fazer com que a gente novamente seja utilizada aí como um arrimo de direitos que tem a ver com uma coletividade, que é essa coletividade do primeiro núcleo de poder que a gente participa, que é a coletividade familiar. Então, a gente aí tem essas questões, e dentro da pandemia especificamente, o esvaziamento da possibilidade do uso de mecanismos de defesa das mulheres em situação de violência, que passam a não funcionar corretamente quando eles existem, porque a gente está numa pandemia e tal, um isolamento, e as pessoas que fazem a gestão do executivo e que, por sua consequência, constroem políticas públicas, vão compreender aí que não há necessidade de fazer a manutenção da vida das mulheres, afinal as mulheres estão em casa. E como essas pessoas em geral são homens, eles não conseguem compreender ou não querem ver que o lar é o lugar mais perigoso para as mulheres. Então acaba que a gente tem esse esvaziamento que é suprido da maneira que dá, novamente por outras mulheres que vão fazer esse trabalho de impacto e esse trabalho de existência de, ao mesmo tempo que protege mulheres da violência doméstica posta, também promove uma luta contra a violência nutricional, entregando cesta básica, entregando marmitex, entregando comida e tudo mais. E a gente consegue observar essa realidade, pelo menos em São Paulo, observando o trabalho da CUFA, que é a Central Única das Favelas, observando quem faz o trabalho da Educafro, quem faz esse trabalho na ponta são mulheres, observando o trabalho
relacionado à população LGBT, e em geral quem está tocando esse trabalho são mulheres trans e travestis. Então, ao mesmo tempo que a gente está na ponta da lança da opressão, a gente também está na ponta da lança pró-direitos civis e a favor da luta das mulheres em situação de violência e tudo mais. Mas tudo isso para a gente conseguir compreender que, no que se refere à política criminal, no que se refere aos direitos das mulheres, a gente continua tendo aí um esvaziamento muito grande da possibilidade de direitos e a nossa, como eu vou falar isso sem ser grossa, a nossa produção teórico-acadêmica, ela... Pode ser grossa, tá? Eu sou muito grossa, gente, eu falo vários palavrões. Então, eu vou tentar ser legal, assim, educada, enfim, essas coisas aí. A gente tem uma produção teórica acadêmica a partir da análise da violência que pretere a mulher da análise, porque pega a violência doméstica e joga para fora da análise do estudo da violência. É como se a violência doméstica não fosse a violência urbana, e ela faz parte da violência urbana, porque nos centros urbanos acabam acontecendo também grande parte dessas violências. E aí a gente tem a construção dessa ideologia da segurança nacional, que é sempre analisada por uma perspectiva de olhar específico da letalidade, que hoje está sendo conceituada através exaustivamente e erroneamente pelo conceito da necropolítica, que é cunhado pelo professor Achille Mbembe. Mas eu acho que a gente pode aqui fazer o exercício de compreender a diferença entre microopressões, nanorracismo e necropolítica, que eu vou falar mais tarde. Mas acho que a gente precisa compreender que a maior parte das violências que as mulheres sofrem, e por sua consequência mulheres negras, já que ao longo dos anos a violência contra mulheres brancas diminui 17,2%, ao passo que a violência doméstica contra mulheres negras aumenta mais de 70%, a gente consegue compreender que a relativização da necessidade de proteção, a relativização de aparelhos institucionais para a manutenção da vida e da segurança pública, a manutenção dos direitos de uso da segurança pública como um bem do cidadão e principalmente a manutenção do conceito de cidadania posta, acaba fazendo com que as mulheres inexistam nos estudos da violência. Então a gente acaba sendo apartada da necessidade de considerar essa ideologia da segurança nacional também imposta a existências femininas. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, A Ideologia da Segurança Nacional. Eu acho que ele explica bem como que a América Latina consegue utilizar o poder militar e fazer a manutenção dele, mesmo depois da Constituinte. E aí, no início, ela fala muito do conceito da guerra generalizada. Mas eu quero que a gente tenha em mente... Olha, uma criança. Oi, criança fofinha. Que gracinha. Adoro crianças. A gente precisa... Ela não está escutando porque ela está de fone. Mas eu acho que a gente precisa compreender que só há possibilidade de fazer com que uma sociedade compreenda uma guerra generalizada a partir do momento que essa guerra é construída dentro do imaginário de quem é colocado como cidadão na sociedade. Então, a gente tem aí a relativização e a construção de uma moralidade negativa, vamos colocar assim, para os bairros periféricos, de um mau caratismo dos meios de comunicação, a partir de um investimento muito grande da governamentalidade e consubstanciada por essas sociedades de castas e por esse racismo estrutural e estruturante que é imbricado dentro das nossas vidas para poder permitir que o poder público tome algumas medidas negativas em relação a outros cidadãos que não são tão cidadãos assim. Oi, olha a minha amiga ali atrás, a fofura. Oi, fofura. Bonitinha. Adoro essa criança, gente. E aí eu acho que a gente precisa compreender que existe esse mal falar, esse mal dizer,
que o Fanon vai trabalhar muito bem no Peles Negras, Máscaras Brancas, que eu espero em Deus que todo mundo aqui conheça, por favor. Se vocês não conheçam, não me contem, conheçam, vão lá, vocês procurem o livro, hein? Mas é esse daqui, gosto desse livro. E aí o Fanon vai falar dessa... Ele usa outra palavra, mas é dessa construção negativa do imaginário desses bairros que vai permitir com que a segurança pública nacional faça com que a gente possa compreender que existem alguns lugares que não dá para praticar segurança pública da mesma maneira que é praticado em outros. Então, quando um comandante fala, aqui no Morumbi, aqui em São Paulo, não dá para tratar do mesmo jeito que a gente trata lá no Heliópolis, disso que ele está falando. Ele está dizendo, num discurso subliminar, que existem lugares em que há necessidade de fazer a segurança pública, porque existem pessoas que pagam para aquela segurança, e existem lugares em que você faz a captura de inimigos e faz a reprodução do GTA humano, que são as favelas e as quebradas. E tem um autor que trabalha muito bem esse conceito, que é um menino tão bonito de Curitiba, ele é lindo, gente. Eu não lembro o nome dele. É Almeida o sobrenome dele, mas depois eu vou mostrar. E que ele escreveu Entre Quebradas e não sei o que lá. Entre Quebradas e Prisões é o nome da dissertação dele. E ele faz um estudo de uma contranarrativa de uma autora que é a Alba Zaloar, que já faleceu, mas ele foi no Fórum Brasileiro de Segurança Pública fazer uma apresentação e a Alba foi lá peitar ele dizendo que ele não tinha construído um conceito teórico bom. Só que ela foi falar isso para um cara ariano, numa quebrada de Curitiba, que já tomou tapa na cara e que toma tapa na cara até hoje, rola de polícia, e que vive fazendo rolê em cadeia. E ela tomou uma sapatada de volta, achei épico. Mas é isso, né? O Renato de Almeida, lindo, perfeito, adoro esse cara. Escreve muito bem, ele tem uma narrativa muito boa. A apresentação, assim, foi uma das melhores apresentações do Fórum Brasileiro. Eu me senti representada quando ele falou que o ethos guerreiro é só mais uma construção racista e recreativa do imaginário dos brancos em relação a pessoas negras vivendo da sua maneira dentro das quebradas. Mas ele falou isso de uma maneira super educada. Mas tudo isso para dizer que eu acredito eu acredito que a gente precisa levar em consideração que a ideologia da segurança nacional faz com que os mecanismos de segurança pública não cheguem aonde as pessoas mais sofrem violência de gênero, mais sofrem violência doméstica. E a partir disso, a gente tem um sistema social que aceita a não utilização desses mecanismos no sentido de proteção do ser humano, que vai ser relativizado na sua condição de cidadão, e promove ao mesmo tempo que promove a violência letal, a necropolítica e tudo mais, vai promover o nanorracismo no sentido de esvaziar as mulheres do direito ao uso desses mecanismos de segurança pública. E era aqui que eu queria chegar, que falta a gente fazer essa análise específica de reconhecer o imbricamento dessa ideologia da segurança nacional a partir da perspectiva de construção da violência urbana, que promove as microopressões e, por sua consequência, o nanorracismo dentro da vida de mulheres. Para o nanorracismo, existe um conceito específico de um livro que deve estar dentro da minha mala de santo, que eu sou do candomblé, mas eu cato todos os livros que eu gosto, enfio no meio das minhas roupas e levo para macumba. E depois eu volto e eu fico sem os livros, assim, eu fui desesperada. Aí eu falo, pai, eu perdi meus livros. Aí ele fala, não, minha filha, seus livros estão aqui. Eu falo, tá bom. Glória ao orixá, meus livros estão aí, mas em geral, assim, quando o livro não tá na minha cara, ele tá lá no pé do meu santo, que é onde eu estudo, normalmente. Mas tudo isso para dizer que a gente precisa entender que, às vezes, as coisas parecem descoladas, né? Às vezes as coisas parecem muito distantes do debate de gênero, que a gente só vai ficar falando de violência doméstica, que não é. A violência de gênero, ela é sobreposta e interposta na nossa vida de várias maneiras. Da mesma maneira que a gente consegue compreender que homens negros não conseguem acessar o judiciário da mesma maneira que homens brancos e que eles são mais punidos apesar de praticar menos crimes materiais do que homens brancos, isso é uma pesquisa de 1992 e de 1986,
feita pelo professor Sérgio Adorno, que é o cara que constrói o núcleo de estudos da violência, que é majoritariamente branco. Salvo engano, ele é todo branco, para não dizer, mas é isso, né? A maioria dos nossos núcleos de estudo da violência, que deveriam ter gente negra, não tem. A gente acaba tendo, ainda assim, a construção de narrativas que, apesar de vazias de conceito e vazias de crítica, da crítica racial que precisa ser feita, são cheias de dados que permitem a gente demonstrar que, reiteradamente, a produção da narrativa que faz a manutenção do privilégio e do uso das castas raciais continua postas e imbricada em várias existências. Para além disso, a gente precisa observar que essas narrativas produzem mulheres negras grávidas encarceradas, apesar da gente já ter uma jurisprudência que diz que essas pessoas precisam estar soltas. Essa narrativa produz mulheres que morrem não porque elas foram inclusas no sistema do qual nós somos signatárias, nós mulheres negras, mas porque essas mulheres perdem seus filhos e existe dentro da nossa construção de historicidade africana um conceito que é o chamado banzo, que é a dor extrema que as pessoas brancas devem chamar de depressão, mas que é a dor extrema que nos leva à morte. Então, as mães de Manguinhos, as mães de Maio, as mães das redes da Marés, essas mulheres acabam sendo esvaziadas da chance de viver, porque tiraram delas tudo que é importante, que são seus filhos. E essas mulheres vão morrer lutando pela possibilidade de uso de um sistema de justiça que não vai acolhê-las, porque vai praticar contra elas o nanorracismo tão primaz e tão violento que vai fazer com que elas sejam levadas à morte. E aí eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente precisa compreender que para essas mulheres, em várias gradações, em várias formas de dizer não, toda vez que se tenta utilizar o direito, há o uso da multidimensionalidade de opressões, que é um conceito desse livro aqui, do professor Adilson Moreiro, que é a discriminação. Esse livro está esgotado, não adianta vocês procurarem, não tem PDF, mas ele está escrevendo um tratado de direito antidiscriminatório em que eu acredito que ele vai trabalhar mais profundamente esse conceito. Mas é um conceito de poucas páginas, em que ele explica que mulheres negras são atravessadas para dentro do direito, da ordem constitucional e do sistema de justiça, por opressões que a gente entende como interseccionalidade, mas que são multidimensionais no sentido em que, em várias formas, em vários campos, em vários setores da justiça, sejam elas signatárias de direito, ou sejam elas colocadas como réis, vão sempre ser relativizadas na aplicação da letra da lei, da aplicação do direito posto, porque são existências vazias de humanidade, mas na humanidade no sentido estrito de dizer a humanidade consubstanciada para dentro do direito, o tipo ideário de humanidade que traz direitos civis. E aí eu acredito que vale a pena citar, por fim, a professora Michelle Alexander, que faz um trabalho de reconhecer a nova segregação, que é esse livro aqui, que nos Estados Unidos chama a nova Jim Crow, a nova lei Jim Crow, não sei, não falo inglês, mas ela trabalha o que é o encarceramento em massa, o racismo e a segregação, explicando para a gente o trabalho que ela faz. Mas se você lê o prefácio e a introdução que ela escreve, ela não sei como ela conseguiu escrever esse livro, gente, com várias crianças correndo em volta dela, e trabalho, e tudo, e ser preta, não sei. Que bom que ela conseguiu, significa que a gente também vai conseguir, né? Toda vez que eu me sinto muito cansada, eu abro o livro da Michelle Alexander e leio. Eu estava grávida, dei à luz a 3 crianças em 4 anos. Aí eu leio essa parte e respiro, bom, a Michelle Alexander deu à luz a 3 crianças e ela escreveu esse livro foda, eu vou conseguir. Aí eu fecho o livro e vou cuidar da minha vida, porque só pela misericórdia de Oxum, né? Mas passado os dramas e as reclamações, ela consegue explicar pra gente que toda essa produção teórica dela nesse livro, no A Nova Segregação, faz parte desse trabalho dela compreender que o encarceramento em massa nos Estados Unidos é a possibilidade
de transformar os negros encarcerados novamente em escravos. E a gente tem essa modalidade no Brasil, principalmente quando a gente diz respeito às mulheres. Porque quando a gente fala de gênero e cárcere, a gente consegue compreender, e aí as pessoas tipo, não olham para isso, porque quem produz academicamente sobre esse sistema são mulheres brancas, e elas têm pai, mãe, vó, tio, cachorro, e tudo aquelas coisas de parente que eu não tenho, porque o único parente que eu tenho é meu filho, como a maioria das mulheres negras no Brasil, elas têm dificuldade de acessar determinadas existências. E um dos marcos da escravidão para existências de mulheres negras é não ter a possibilidade de crescer e educar os seus filhos. E é isso que o sistema prisional consegue fazer com a gente. Ao passo que consegue manter a gente presa com os nossos filhos, quando não consegue retirar o direito, o pátrio poder, né, a guarda dessas mulheres e colocá-las dentro, colocar as crianças no sistema de adoção, que é a máfia da adoção que não favorece existências negras, mas que faz com que haja uma produção capitalista e deslocada do direito para usos e benefícios do pacto narcisístico da branquitude novamente, e ao mesmo tempo que faz com que nossas crianças, as crianças de mulheres negras encarceradas, tenham a experiência do cárcere desde tenra idade e façam a manutenção desse ciclo de violência e opressão, estando dentro desse espaço, quando essas crianças não são retiradas das mães, entregues, sabe Deus para quem, e essas mulheres são apartadas da possibilidade de ver seus filhos crescerem com aquele discurso moralista vazio, que diz que elas fizeram porque quiseram, não sei o que lá, que é tudo vagabunda mesmo, que elas é bandida, essas coisas aí que branco fala, não sei o que, enfim. Mas, teoricamente, dá para a gente entender essa narrativa através de um livro que eu gosto muito, que é o do Gunther, do Habermas, na verdade, que é o Direito e Moral, que explica para a gente de que maneira essas narrativas morais vão se crescendo e virando conceitos materiais para dentro do direito e permitindo novamente que existências negras sejam deslocadas e relativizadas aí. Meu filho está aqui, gente. Esse é o Martin, meu filho. Oi, Martin! Carol? Oi, gente. Ele é tímido. Meu filho é muito macumbeiro. O que ele está fazendo? Ele está brincando com uma das ferramentas do santo dele, que é o Mulu. Martin, um beijo! Não é seu não, é de Omulu. Você não é Omulu, viu, Martin? Você ainda não é um orixá. Crianças. Enfim, esse Martin, pois é, fez o pai dele atravessar a cidade para buscar esse negócio. Que a gente, quando a gente tem filho, a gente é o quê? Funcionário, né, gente? Eu sou funcionária do Martin. O pai dele também, que tá aqui em casa, meu ex-marido, que é funcionário do Martin, que andou a cidade inteira para procurar as paramentas do orixá dele. Enfim, reclamações à parte, a gente precisa compreender que essa ideologia da segurança nacional, que vem atrelada à violência urbana, produz diversos efeitos na nossa vida. Eu sou funcionária do Martin, gente. Às vezes eu sou professora, às vezes eu sou advogada. Em geral, eu sou funcionária do Martin, que eu nasci só para trabalhar para ele. Não, tchau, Anderson, só bênção. Então, o pai dele foi embora, que agora ele está rendido do funcionalismo do Martin dele. E agora é minha hora, é meu momento de ser funcionária do Martin, enquanto dou aula para vocês. Mas eu acho que vale observar outra narrativa, que a Carol, eu sei que você me entende, amiga, que é a narrativa de compreensão de que a nossa história também é esvaziada de compreensão, no sentido de entender que a gente existe para além desse significado de manutenção de privilégios, e que existem autores que vieram antes da gente que já fizeram esse trabalho, como, por exemplo, o meu querido preferido, que eu amo, Clóvis Moura, no Dicionário da Escravidão. E aí, para além dele fazer um dicionário muito importante para nós, pessoas negras, ele explica determinadas ideias deturpadas em relação às nossas existências, às nossas matizes, às nossas matrizes,
e as figuras de poder. Eu acho que a gente precisa entender, ao fim e ao cabo, que as narrativas construídas em relação à violência, que são apartadas do debate e do discurso relacionado a compreender como o gênero se imbrica nessas histórias, faz com que a gente seja apagada e silenciada. Mas nós já sabemos disso, né? Mulheres, menos os 2 caras aí, não sabiam, ficam sabendo agora. É isso. A gente reiteradamente é apagada, silenciada, preterida, não sei o quê. Enfim. Mas nós existimos e a gente precisa existir para além desse lugar de apagamento. A gente precisa existir dentro da produção de conhecimento, como a Sueli Carneiro afirma na tese dela. A gente precisa fazer um contraponto ao epistemicídio e nos colocar de frente aos debates postos. A gente precisa fazer um trabalho teórico de compreender dados, de trabalhar dados, de conseguir compreender linguagem de tecnologia para fazer uma análise crítica. E, principalmente, a gente precisa fazer tudo isso com uma narrativa de afeto muito próxima que a Soban Fussomé trabalha nos livros dela, para que a gente tenha a chance de também fazer a contranarrativa daquele significado de lugar de competição, daquele significado de lugar de preterimento, de afetos negativos, de relativização do outro para que a gente possa ser melhor, porque a gente é muito melhor do que isso enquanto mulheres. O nosso lugar é a feira, o mercado, o nosso lugar é o alinhamento, é a população, o nosso lugar é o coletivo. E quando a gente consegue compreender isso de maneira mais profunda, a gente tem a chance de fazer um trabalho melhor, um trabalho aprofundado, um trabalho de qualidade e um trabalho mais próximo de reconhecer e trabalhar as problemáticas sociais a que nós estamos embrincados. Eu quero muito, muito agradecer vocês novamente pela chance de estar aqui e de poder aprender com vocês. Muito obrigada. Gente, eu sou fã. Eu sou muito fã. Enfim, eu queria só fazer 2 pontos e, gente, mandem as perguntas de vocês, mas eu queria fazer 2 pontozinhos, coligando na sua fala, para trazer para a gente para o debate e queria que você, inclusive, falasse também sobre isso. Naya, acho que está por aí, ela falou que ia entrar, eu acho que ela está por aí, e isso é uma briga que ela tem comigo o tempo todo, que eu preciso terminar esse artigo. Mas... Tô aqui. Viu? Juro que eu vou terminar, amiga. Mas, assim, uma questão que eu levantei no ano passado é o quanto a gente não pensa, né, em qual é a efetividade do direito para determinados tipos de mulheres. Às vezes a gente pensa nesse amplo, sem pensar, por exemplo, que quando tem a Maria da Penha e a mulher pode denunciar, e eu não estou dizendo, entrando nesse mérito da questão propriamente dita, mas o como essa lei específica não chega nas moradoras de favela. Elas, por exemplo, não têm como ter esse amparato, essa preocupação de se essa lei vai ter eficiência ou eficácia ou não para elas. Que nenhum policial vai lá para proteger, ou elas não querem sair de casa porque não sabem. Hoje eu atendi uma mulher que a maior preocupação dela era essa, ela estava sendo submetida à violência física e psicológica. E aí ela foi e falou, eu não vou denunciar porque não vai adiantar, porque não vai, eu tenho que estar aqui, porque falando entre outras coisas, né? Só que às vezes o como é importante a gente sair desse nosso lugar para entender essas outras perspectivas. O como a gente ainda precisa entender que o direito propriamente dito, ele não alcança todas as mulheres, né? Então, quando vem essas discussões do feminismo, e aí eu acho muito importante, é uma questão muito política minha, tá sempre citando vocês, tá sempre citando mulheres negras principalmente, mas para sempre nos citando, porque eu acho que é isso, é nos tirar da invisibilidade, mas para além de nos tirar da invisibilidade, é entender perspectivas que não são tão somente as nossas, que são outras, como essa questão do Martin e eu com a Eduarda, quando eu brinco, eu tenho que alimentá-la, eu tenho que ver a hora, porque é um rolê que é nosso, né? Que acaba sendo tipo obrigação e a gente ama mais do que tudo, mas ainda assim,
de que a gente não vai poder estar na palestra tal horário, de que a gente não vai conseguir fazer um corre de ir trabalhar, chegar em casa, limpar a casa, sentar, escrever, publicar e ninguém nos citar, e ninguém nos indicar, e ninguém falar sobre a gente. Não adianta a gente, nossa, o Elas Existem é ótimo, a Carol escreve muito bem, a Carol fala muito bem, mas se nos grupos de pesquisa, se nos grupos, nas salas de aula, se nos lugares, a gente não começar a nos exaltar para além dos trabalhos, para além das outras questões, mas saindo mesmo do nosso lugar. Então, eu queria fazer esse link com a sua fala e queria que você trouxesse um pouquinho, antes da gente abrir aqui, para essa questão da necropolítica que você falou, com essa perspectiva de gênero e com a questão racial. Eu ando me irritando tanto com a necropolítica, agora é tudo necropolítica, né? Parece que é farinha de trigo. O povo não pode ver uma necropolítica que já quer 3. Aí eu falo, não, gente, isso não é necropolítica. Porque eu entendo, né, que quando saiu o ensaio do Aquilim Bembe, ele saiu em PDF. Então, a maioria das pessoas tiveram acesso. Depois da saída desse ensaio, saiu o livro que foi traduzido para o português de Portugal, que é o Políticas da Inimizade, que a galera não leu, porque estava fazendo o quê? Estava lendo aquele outro lá, que é o Crítica da Razão Negra, que eu acho muito engraçado, né? Que as pessoas leram, elas compreenderam que o Crítica da Razão Negra é um contraponto à Crítica da Razão Pura de Kant, para explicar que os negros não fazem parte da construção do iluminismo. Martin, você vai me matar de sede e não vai me dar água? Martin não tá nem aí para mim, nem um copo d'água ele me dá, gente. Mas enfim, né? Martin esqueceu que tem mãe. Para além da minha reclamação sobre o Crítica da Razão Pura e as pessoas não terem lido ele inteiro, e ele também é muito longo, mas enfim, né? Que a gente se propõe, e isso é uma outra questão que eu acho que é importante, que a gente vê muita gente mediana, para não dizer medíocre, produzindo conhecimento sendo ovacionada. Para nós, mulheres, tirando os 2 homens, provavelmente devem ser brancos, que sorte a deles. Isso não é água, eu quero água. Isso não é água, eu quero água. Enfim, parei de atrapalhar minha aula. Me dá água. Para além disso, a gente tem um problema que é tudo que a gente produzir, tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar e trabalhar vai ser relativizado porque mulheres negras dando aula, mulheres negras palestrando, mulheres negras sendo ouvidas, mulheres negras sendo pagas, mulheres negras na academia, não são a ordem que as pessoas na sociedade brasileira querem. Mas que elas querem também não interessa, né? A gente já está aqui. Mas já que a gente está aqui, a gente precisa fazer um trabalho intelectual ético. Porque o que eu vejo hoje em dia é gente assim, sou negra, vou falar sobre isso, qualquer coisa. A pessoa nunca estudou sobre aquilo. Sei lá, eu, advogada, vou falar sobre tricô. Eu nem sei o que é tricô e a diferença entre tricô e crochê, gente. Mas eu vou lá, só porque eu sou negra, eu vou lá falar sobre isso. Isso não é ético. A gente precisa entender que a nossa construção, e aí eu digo mais para mulheres negras, a nossa construção vem de um padrão ético africano. E a gente precisa fazer a manutenção desse padrão ético, porque a manutenção desse padrão ético também significa a manutenção da nossa vida e das nossas histórias. Então a gente precisa ler o livrinho. Que nem eu vejo, eu tô cansada, gente, de ver o povo falando, não é meu lugar de fala. Porque assim, essa frase não tem lógica, ela está totalmente errada, ao fim e ao cabo, ela não, sabe? Porque não tem o seu lugar de fala. Porque todo mundo tem lugar de fala. E eu acho que a Djamila, ela já tá até rouca, coitada, de falar isso. A Di já deve estar de saco cheio, que ela tem paciência até, muita. Mas eu já não explicaria, falava, suave, tá bom, se você tá dizendo isso, tá bom pra você, tá bom pra você, tá bom pra mim, porque é isso. Nossa. Não tem isso. E a mesma coisa da necropolítica. Gente, não ter leito em UTI no SUS para todo mundo não é necropolítica. É nanorracismo. E o nanorracismo só é um nome diferente e bonitinho de um racionalismo diferenciado. Muito obrigada. Ele trouxe água para mim.
de um racismo diferenciado internacional feito para o mesmo trabalho que a Sueli Carneiro já fez há muito tempo atrás, quando ela fala do outro na tese dela, quando ela fala das microopressões. E o nanorracismo é um ensaio pequenininho, de 7 páginas, antes do Necropolítica. Ele diz o quê? Que as opressões raciais são formas anódinas, violentas e feitas de uma maneira implícita e maliciosa contra pessoas negras apenas pelo fato delas serem negras. Isso está na 2ª página do ensaio. Necropolítica é um conceito que tem a ver com o evento morte. A necropolítica é o uso da morte. Lembra do biopoder? Lembra do Foucault, gente? Do Foucault? Cadê? O Foucault, ele trabalha a biopolítica e a necropolítica no História da Sexualidade 2. Eu só tenho 3, mas eu acho que é o 2, salvo engano, que eu não consegui comprar. Eu gastei todo o meu dinheiro esse dia, fiquei sem dinheiro pra nada. Eu esqueci que eu tinha contas a pagar, mas enfim. Isso é outra história. Eu sempre gasto meu dinheiro com coisas que eu não deveria gastar. E por coisas, entendam, livros. Aí eu vou comprando, aí quando eu vejo que tenho dinheiro pra nada, nem pra comprar pão. Mas pelo menos eu tenho muitos livros legais. Mas tem um ensaio específico do Foucault, deixa eu ver se eu acho. Num dos cursos que ele deu, que não é esse, acho que é em Defesa da Sociedade, que ele trabalha, que ele diz que é da onde o Achille Mbembe vai tirar o conceito de necropolítica, que é a aula do dia 17 de março de 1976, que está na página 201. Esse é o livro do curso em Defesa da Sociedade e essa é a aula do dia 17 de março de 1976. Eu sei de cor porque é a data de nascimento da Praga, meu filho, Marte. E aí, o Foucault vai trabalhar a soberania, o poder sobre a vida, o fazer viver e o deixar morrer, e esse é o único lugar que o Foucault vem trabalhar raça em toda a obra dele, porque o Foucault ele vai trabalhar o deslocamento e uso, a manutenção e historicidade do conceito de poder. Aí, a galera entende que é o conceito de poder e entende que a necropolítica é quando, sei lá, você não consegue usar o sistema de justiça. Gente, isso não é necropolítica. Necropolítica é quando alguém entra na sua casa, está fardado com a roupa da polícia e mete bala em você. Necropolítica é quando, sei lá, vamos pensar tem dentro do troço, do necropolítica, tem um outro conceito que o Mbembe vai tirar do Deleuze e do Guattari, que é o conceito de máquinas de guerra. A produção de algo que é para matar, com fim específico morte, artigo 121, é necropolítica. Tudo que vai ser o caminho para a morte, para a violência, para o autoritarismo, não é necropolítica, gente. Tudo isso é microopressão e nanorracismo. Entenderam? Existe uma diferença. Tem um outro troço que é a subalternidade, que a Spiva, que vai trabalhar no texto dela, pode subalterno falar, que é todo um estudo do subalterno e de subalternidades que começa forte na Índia e que vai ser trazido aqui para a América Latina e que trabalha subalternidade. E é onde as feministas vão entrar, mais especificamente aí as feministas brancas e tal, para conseguir entender como a mulher é colocada. E a mulher, quando eu digo a mulher é a branca, viu, gente? Porque a mulher é a branca. Aí as outras mulheres, a mulher negra, a trava, aí a outra mulher, entendeu? Porque a mulher mesmo, e aí eu não estou dizendo no deboche, eu estou dizendo que conceitualmente, socialmente, a construção do que é ser mulher é a mulher branca, a mulher delicada, a mulher que chora, que fala baixo, a mulher que o povo... Aquelas coisas que joga o casaco no chão para a mulher passar. Meu santo, eu nem roupa para esse evento. Eu quero esses negócios tudo que vocês brancas, que vocês não querem casar, vocês não querem o anel, vocês não querem que o homem puxe a cadeira para vocês não querem... Eu quero tudo, tudo. Eu vou comprar um voucher de um homem só fazendo 5 dias isso para mim. Abrindo porta do carro para mim, as portas da esperança, da garagem, a porta de minha casa. Eu quero tudo, eu quero as flores, todas as flores eu quero ganhar.
Os chocolates, eu não como chocolate, não interessa, eu quero também. Porque a gente não tem esse negócio. Se a gente chorar, vão achar que a gente tá morrendo, porque mulher negra raramente você vê chorar. Porque quando a gente chora, eu falo que a gente é louca. A gente não tem o deslocamento da feminilidade. Por isso que eu digo que o marco de ser mulher não é nós, é as mulheres lá. É essas fofinhas, assim, sabe? Que não é a gente, as bonitinhas, loirinha, que fala baixinho, que eu acho uma fofura, uma gracinha, mas não é a gente. A gente precisa entender que, do mesmo jeito que não é a gente, essa mulher aí, a necropolítica não é microopressão. Galera, a menos que dentro do hospital lá, do Covid, tem alguém fingindo que é médico e deu um tiro na nossa cabeça, não é necropolítica. Necropolítica é um sistema de poder, sim, de uso da governamentalidade para afirmação de poder. O Bolsonaro, sabe o Bozo, o mano lá, que fica fazendo aquelas idiotices? Então, ele, Bozo. Quanto mais gente morrer, mais forte ele fica. Por quê? Porque significa que, independente de quantos cidadãos brasileiros ele matar, ele continua sendo o chefe de Estado brasileiro. Isso só afirma o poder dele de governo, porque hoje as sociedades neocapitalistas, sei lá, e tudo mais, entendem que o insumo de poder não é a vida, que era antes, quando Foucault analisou o biopoder, a biopolítica. Hoje é a morte. Então, quando... Lembra dos drones, gente? Tem um artigo muito importante sobre isso, eu não vou lembrar do nome. Mas quando um Estado americano pega toda a cara de pau dele, as balas, a palhaçada toda, e vai para outro país e mata aqueles cidadãos, ele afirma o poder dele frente à morte daquelas pessoas. Ele mostra que ele tem força para matar todo mundo. E tantos cidadãos deles, quando alguém ajoelha na cabeça de um preto e mata, e representando o Estado, quanto quando ele vai lá e mata um cidadão de outro Estado, relativizando o direito daquele cara, daquele chefe de Estado. Porque você matar outro cidadão de outro cara significa que aquele cara não tem poder. Não porque ele não pôde preservar a vida do seu cidadão, mas porque ele é o cara que pode escolher matar ou não, e ele não teve essa escolha. Essa escolha foi retirada da mão dele. O conceito de máquina de guerra está dentro da necropolítica porque, para além do uso político e de afirmação de poder que a necropolítica tem, esse conceito é importante para fazer com que haja a possibilidade de testagem de novas formas de matar e de, por sua consequência, reafirmar poder. Então, tem uma passagem que ele fala dos exércitos privados, que aqui a gente tem também. É só a gente olhar lá aqueles palhaços que fica matando índio lá não sei aonde, que tem um exército de sei lá, cangaceiro, eu não sei qual é o nome que dão para esses caras, que entra em aldeia indígena, mata todo mundo para ficar minerando terra e fazendo de pasto. Mas isso é um exército privado regulamentado pela institucionalidade. E isso, por sua... Isso, garimpeiro, safado, se chama de safado, pilantra. Espero que tenha um inferno com um buraco bem fundo onde eles possam descansar. Esse pessoal aí, eles junto, eles são o quê? Uma máquina de guerra. Esse conceito está dentro do necropolítica, porque eles produzem morte, e a morte produz capital. Porque tudo, gente, a gente apanhar no meio da cara de marido, namorado, de irmão, de não sei quem, matarem um monte de índio, a polícia ficar andando atrás de nós, correndo com bala de borracha, toda palhaçada, não é só porque eles odeiam a gente, eles odeiam a gente. Mas eles odeiam a gente e o ódio deles contra nós e a morte que esse ódio produz gera capital. E a relativização dos nossos direitos gera a possibilidade de nos pagar menos, o que gera capital. Isso tudo tem a ver com dinheiro, para além de odiarem a gente, que a gente é preto. E aí eu tô falando só com os pretos, vocês brancos. Sorte de vocês, viu, gente? Que é difícil ser preto no Brasil. Você nunca tá sozinho, porque no mercado tem sempre alguém atrás de você, no shopping, é complicado. Solidão, assim, só se você estiver na sua casa e olhe lá.
E aí é isso, o nanorracismo é uma microopressão. Então, quando você, mulher, em geral, vai lá na delegacia, o delegado olha pra tua cara e fala: ai, mas eu acho que você não devia fazer o BO, porque você sabe, né, que você vai voltar com ele e vai ficar ruim pra você, né? Isso é nanorracismo. Mas não para vocês brancas, pra gente negra. Para vocês, isso pode ser subalternidade. Porque o nanorracismo tem a ver com essa forma violenta de relativizar as nossas existências em razão da nossa raça. Então, o cara, vamos trocar isso para injúria racial. O delegado não faz o BO, ele vai prevaricar, por quê? Porque a gente é preto e ele não quer que tenha lastro para ter uma jurisprudência boa e possível contra a injúria racial e racismo. Para mulheres, essa subalternidade vai vir com a relativização da possibilidade do uso da máquina da justiça para perseguir seus direitos civis em relação a uma violência sofrida. Ou quando o juiz fala: ai, olha, a mulher foi pega com 2 gramas de crack, ela tá grávida, com gravidez de risco, mas ela não pode sair. Por quê? Ah, porque ela é muito perigosa. Ela é perneta, grávida, com a barriga de 8 meses, com 2 gramas, assim, 0 chances dela ser perigosa para alguém. Só se ela cair em cima de alguém, ela vai ser perigosa porque ela está pesada. Ela está com 8 meses de gravidez, na nossa hipótese, no nosso exemplo. E essa mulher vai continuar presa por quê? Porque ela é uma mulher, porque ela não é rica e a vida dela não importa, independente dela ser branca ou negra. Isso é nanorracismo, isso não é necropolítica. A necropolítica é o evento e a promoção do evento morte. O caminho da relativização de direitos, o caminho dessa produção do evento necropolítico é o nanorracismo, é a microopressão que a professora Sueli Carneiro já explicou. Beleza? Show. Ô, Thay, eu fugi total, né? Era só pra gente focar no gênero, e aí eu trouxe questão de favela, e eu trouxe questão da necropolítica, porque meio que tudo se coliga, né? Não tem como a gente não falar sobre a questão racial, sobre a questão do que as mulheres passam, e principalmente sobre o que mulheres negras passam. Então, eu queria muito que você pudesse trazer um pouco desse ponto, né? Então, muito obrigada. Gente, vocês têm algumas perguntas, mas vamos voltar para a questão gênero. Vai lá, vamos falar sobre gênero, que era o tema da aula e eu que fugi total. Alguém tem alguma pergunta? Eu não vi, eu me perdi total porque eu fiquei babando aqui na Thay. E vocês entenderam por que ela é minha melhor amiga, gente. Eu só... Não fica com ciúme, você também é minha melhor amiga. Mas é isso, né? A gente acaba só vai falando, só vai fluindo e as coisas vão indo. Eu queria, tá, qual, para você pudesse trazer para a gente aqui algumas autoras negras que falam sobre essa questão de gênero também, né? Então, assim, as pessoas citam bastante a Djamila para falar do feminismo negro, aí tem a Carla Cotirene da questão da interseccionalidade. Então, eu queria que você pudesse estar trazendo esse olhar, porque eu fugi total do tema, mas estou me recompondo, estou voltando para o tema gênero, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso com a gente. Fê, você não quer falar alguma coisa também? Você está muito quietinha hoje. Estou invejando seu vinho. Não, tô ouvindo. Na verdade, eu não sei se foi feito, porque eu dei um pulinho ao banheiro. A pergunta da... Renata? Isso, foi feita? Não, eu tô lendo aqui que ela perguntou sobre a Silvia. Olha, Renata, eu vou ser muito sincera, eu tenho um ranço enorme da Silvia Federici, apesar de eu ter uma foto abraçada com ela, ela é uma velha fofinha. Mas assim, eu tenho sérios problemas com Caliban e a Bruxa. Porque, primeiro, ela não entendeu o conceito de poder em Foucault para poder falar sobre isso. Apesar dela beber muito no Foucault, ela mete o pau nele. E eu sou assim, cara, eu gosto muito do Foucault. Não sou fanoniana, mas eu acho que ela não foi ética na produção dela no Caliban e a Bruxa para reclamar tanto do Foucault. Eu vejo muitos problemas. Eu acho que ela é a primeira que trata a acumulação primitiva da perspectiva de gênero. Isso é um marco, é importante. E uma das professoras da minha banca de mestrado falou que a gente não pode matar o bebê. Quando eu falei, esse livro eu não gosto, esse livro é uma bosta. Aí ela falou, não, tem que ler e fazer a crítica correta. Mas eu acho que tem muitas lacunas, assim. Eu acredito, inclusive, que para enxergar as lacunas da Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, pelo menos,
É importante fazer o exercício em grupo de estudo. Então, vocês têm que se juntar, ler o Caliban e a Bruxa em capítulos setorizados, ter alguém para fazer a relatoria do livro e para entender quais são esses problemas e por quê. Porque qual é o outro problema que a gente tem na academia? As pessoas falam, ai, mas tem que entender o autor, que ele está deslocado no tempo, não sei o quê. Assim, para os pretos isso aí não tem, viu, gente? De verdade. Então, o meu problema com a Silvia Federici é esse, dela usar muito o Foucault, não entendendo o conceito de poder dele para reclamar tanto disso, a forma muito ruim com que ela fala da população negra dentro do livro, odiei as gravuras, achei uma porcaria. Ai, meu Deus. Desculpa, se você gosta. O moço da biblioteca lá da livraria falou que se eu ficasse falando mal da Silvia Federici, a feminista ia me pichar. Aí eu já briguei com ele também, já falei que ele que lute junto com elas. E pronto, não gosto mesmo. Ah, eu gosto. Não gosto, eu acho que... Eu gosto. Aí, amigo, Você tá vamos discutir doida? sobre isso. Tô brincando. Vamos discutir depois sobre isso no nosso grupo privado. Tipo, Mas eu voltando, sim. Não gosto da Silvia por esse lugar de análise da mulher negra dentro da construção do capital, que foi atrelado à vida e história da mulher branca. Isso que me deixou mais assim, ai, por quê? Por quê? Porque a mulher negra não deixa de ser mulher, apesar de ser escrava. E aí, o ser escrava está sobrepondo a existência dela de mulher, na minha opinião, na Silvia Federici. É por isso que eu não gosto. E eu não gosto das críticas que ela faz com Foucault. Eu não gosto desse livro. Galera, não me chama para falar da Silvia. Ela é uma velhinha muito fofa, mas eu não gosto. Aí a Renata também falou do conceito de mônadas, que é o conceito específico inicial do volume 1 do Deleuze e do Guattari, mas que o Achille Mbembe também vai trabalhar quando ele fala da necropolítica, porque ele fala das ramificações, das oportunidades que você tem de produzir necropolítica na vida das pessoas. O único livro que tem no racismo é o do Achille Mbembe, Políticas da Inimizade, está esgotado faz 2 anos. O que mais que as pessoas perguntaram aqui? Dominique. Você é muito legal também, Dominique. Fofa. Escrita efetiva? Cara, eu sou péssima em escrever. Eu não escrevo, eu tenho muita preguiça. Eu penso em várias coisas. Vocês puderam perceber que sou uma pessoa desconexa e um pouco esquecida. Eu começo falando de uma coisa e acabo falando de outra. Eu gosto da grada, mas eu acho que para você treinar sua escrita, você precisa escrever, mas você também precisa entender como os autores que você gosta escrevem. Por exemplo, eu gosto do Felipe Freitas. Ele é meu crush acadêmico. Meu também. Eu mando mensagem para o Felipe e pergunto como ele escreveu aquela coisa. O Felipe escreve no prazo, no susto. Então ele entende, ele tem um prazo. Então, gente, ele senta lá e ele escreve. Ele escreve. Eu não, eu procrastino, sofro. E aí tem um projeto que chama Como Eu Escrevo, que vocês podem pesquisar lá no Google e tem vários autores legais, uns nem tão legais assim, dizendo como eles escrevem. Tô lendo aqui a outra pessoa, que é a Natália, quer saber, Tainá, entende como a possibilidade para que as cotas de gênero alcancem as mulheres negras. O correto, Natália, na minha humilde opinião, assim como deveriam ser fazer na política, e a professora e a deputada Benedita fez uma consulta no TSE que ainda está vigente, que foram duas consultas, uma em 2018 e uma agora, perguntando por que não há essa digressão, essa separação de cotas para mulheres negras. A gente tem que ter uma lei que fala que precisa ter cotas, precisa ter a política afirmativa de equidade para mulheres negras. Mas é isso, nunca lembram da gente, né? Porque mulher é mulher. E quem é a mulher que é premiada? Não é a gente, nunca é. É sempre a mulher branca, de preferência loira, andando com salto alto e esposa de alguém. Não é a gente. Então, quando a gente precisa aprender o seguinte: toda vez que forem dar alguma coisa para a mulher, não vão lembrar da gente, não vão lembrar da população indígena, não vão lembrar da gente. Então, o que a gente tem que fazer?
quando lançarem uma proposta, a gente já tem que impugnar a proposta e pedir para modificar. A briga tem que ser feita quando a política afirmativa é lançada, porque depois não adianta fazer, porque depois o judiciário vira para a gente e fala como o TSE falou na consulta da Benedita. Ai, mas olha, isso daí é uma lei, vocês estão no lugar errado, vocês têm que bater na porta do legislativo. Uhum. E aí, quem ganha? E aí eu vou falar de política, que é onde eu entendo melhor. Eu não estudei as cotas das universidades, não fiz essa luta. A Aline Andrade fez, a Taína fez, que trabalha no mandato da Érica Malunguinho, eu não fiz. Eu entendo da luta política por ações afirmativas. E foi isso, eles viram e falam, ai, nossa, mas vocês não colocaram negras porque vocês não fizeram na instância correta. E aí, quem é beneficiada com essas cotas e com o tempo de TV e rádio? São mulheres brancas que normalmente são esposas de alguém e tá rolando um negócio muito ruim, que é a dobradinha. Pega uma mulher aleatória, quando não usam candidaturas laranjas, que adivinhem, em sua maioria são compostas por mulheres negras que às vezes nem sabem que saíram candidatas. Tem uma pesquisa da revista Asmina sobre isso, vocês podem colocar lá. Asmina com Z, candidaturas laranjas, e vai aparecer toda a palhaçada lá. Mas, em geral, é feita uma candidatura de uma mulher com um homem, em dobradinha, e todos os recursos que deveria ir para essa mulher acaba sendo para fortalecer a candidatura masculina. E aí a gente também precisa trabalhar isso, porque aí as candidaturas de mulheres, em geral, continuam esvaziadas ou delimitadas por benefício de alguém, ou elas não existem para a substância de mulheres negras, como foi o caso da Cidinha, que foi candidata ao Senado, que teve um aporte de 400 mil, mas ela nunca pôde pôr a mão nesse dinheiro, porque colocaram 4 machos para gerir o dinheiro dela, e ela não pôde utilizar o dinheiro da maneira que ela poderia utilizar para a campanha dela, porque o partido entendeu que ela precisava de assessoria para cuidar do dinheiro, que ela nunca pôde utilizar. E aí, isso, palavras da boca dela, em uma das reuniões de um coletivo que eu faço parte, ela também. Alguém pergunta da Lélia Gonzalez a Carol Carvalho Barbieri. A Lélia Gonzalez, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, diz que as mulheres negras mulatas não usem mulatas diz respeito a mulas. Obrigada. Assumem seu ápice durante carnaval, credo. Entretanto, há vários, porém, não sei o que lá. O capitalismo tomou espaço de exaltação que a Lélia Gonzalez afirmava há 5 décadas atrás. Eu não acho que foi o capitalismo. Eu acho que foi o racismo recreativo. Eu acho que... Eu entendo, né, que o que a Lélia está falando é que as mulheres negras são vistas apenas no carnaval. E aí, mulheres negras, entendem-se por mulheres negras altas e muito gostosas. Não a gente. Eu, por exemplo, tenho 1,5 m de altura e sou gordinha. Mas aquelas mulheres enormes, gigantes, super magra, que andam com aqueles biquíni lá e os brilhinhos. Que não sou eu também, porque eu não sei andar de salto alto e nem sambar. Apesar de alguns brancos acharem que todas nós sabemos. Enfim. Mas eu acho que o capitalismo se aproveita de tudo, gente. Assim como o racismo é plástico, e o Silvio Almeida vem explicando isso ao longo do tempo, para além de explicar no livro dele, o capitalismo também é plástico. E ele usa a gente como máquina de moer tudo que a gente produz. Tudo que a gente produz acaba virando coisa do capitalismo. Gente, o candomblé, que é uma religião de matriz africana que só tem a ver com terra e natureza, virou capitalismo. Criaram o candomblé vegano, vão oferecer uma batata para algum, gente. Gente, usam palo santo, uma árvore que você espera morrer de velha para você poder defumar as ocas das aldeias e utilizar o espírito da árvore para repor as energias da aldeia. Virou uma coisa do capital. Tudo vira do capital, até a gente. Eu dando aula hoje tem a ver com capital, porque agora que o antirracismo virou um produto do capital, as pessoas conseguiram compreender que o antirracismo é importante, não sei o que lá, entendeu? A gente não tem para onde correr, a menos que a gente pegue um pedaço de pau e bata no capital, mas o capital não é uma pessoa, ele não é o Bolsonaro. O capital é um sistema de poder e a gente vai precisar trabalhar isso, né? A gente ainda não está preparado para esse negócio. O que mais? Perguntei sobre o conceito de mônadas, porque é um conceito que vem... A única professora que não deixa nem a gente fazer as perguntas, vocês perceberam, né? A gente já tentei chegar aqui, ela já tá tipo, aham. Eu já tô aí embaixo. Gente, só que só de aluna mesmo, que só babando e tá tudo bem, né? Tipo...
Eu prefiro o Deleuze e Guattari porque eu gosto do jeito que eles escrevem, porque é muito romântico, igual aquele Mbembe. Para de brincar com isso daí, menino. Tainá, em algum momento você estava falando sobre o conceito de subalternidade da Espiva que Mari Bastos perguntou. E sobre o conceito de feminismo brancos, acabou seguindo por outro raciocínio. Fiquei curiosa com a sua reflexão sobre isso. Será que você lembra qual era o fio desse raciocínio? Não, Mari, não lembro. Mas eu acho que eu estava dizendo que eu acredito que há diferenças entre subalternidade, discriminação, microopressões e nanorracismo. E que para o marco do feminismo branco, o conceito estudado e utilizado pelas estudiosas e acadêmicas é o conceito de subalternidade, que apesar de vir de uma mulher não branca, de uma mulher racializada, vai ser um conceito que mais se aproxima da possibilidade de uso por pessoas brancas. E como são as mulheres brancas que estão majoritariamente na academia, esse é o conceito majoritariamente que elas vão utilizar. Porque não dá para elas falarem de microopressões quando vem de um conceito da Sueli Carneiro, que endereça a raça, assim como não dá para utilizar nanorracismo, porque é um conceito que é consubstanciado pela raça. E a discriminação é utilizada da perspectiva do direito e também é esvaziada da construção da dogmática brasileira, porque a gente não tem o costume do estudo relacionado ao direito antidiscriminatório, que é um costume do common law, um costume americano. Aí a Larissa falou, será que você consegue falar sobre a Lei Maria da Penha não atende à violência sofrida pela mulher negra e repetir os dados? Talvez eu possa, mas eu acho que você precisa utilizar o mapa da violência, o atlas da violência, a parte que tem a ver com o gênero dos relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E é isso, são esses os 3 diplomas. Ah, e tem um também que é muito importante que a gente nunca utiliza, porque eu acredito que aqui só tem mulher cis, não tem uma mulher trans aqui, não tem uma travesti, pelo que eu vi, infelizmente. Mas precisa pensar nisso, por que essas mulheres não estão aqui, já que a gente tem mulheres no direito, e o Martin, Paul de Selfie, aqui do meu lado, que é os estudos, os relatórios da ANTRA, que é uma organização que todo ano recolhe dados de mulheres trans e travestis que foram mortas em razão do seu gênero. E é um relatório muito importante de ser analisado. Inclusive, vocês estavam falando que para eu indicar, né? Carol falou para eu indicar livros. Esse é um livro que eu comprei na nossa viagem da Carol, que eu gosto muito, que é o Transfeminismos. Não tem no Brasil, meninas, tutupom. Transfeminismos, epistemes, fricciones e fluxos. Ele é muito legal. Comprei na feirinha, lá no Equador, na Universidade Simão Bolívar. Mas eu acho que também vale comprar do coletivo panafricanista o livro da Lélia Gonzalez, que é esse aqui. Primavera para as Rosas Negras. Tem um outro que eu não sei se vende, mas eu ganhei quando eu fiz o curso do Direito Achado na Rua. Faz muitos anos, ainda estava na graduação, que é esse daqui. O Direito Achado na Rua, volume 5, Introdução à Crítica do Direito das Mulheres. Eu adoro a capa desse livro, que é essa bíblia enorme aqui. Tem também um outro livro que eu gosto muito, porque é da minha amiga Natália Neres, em que ela estuda a voz e a palavra do movimento negro na Constituinte de 88. Ela faz um trabalho muito importante de demonstrar como o movimento negro incidiu na construção da Constituição Federal, apesar dos brancos dizerem que a gente não estava lá, não é mesmo? O que mais que tem aqui de legal? Deixa eu ver. Tem esse outro que tem vários artigos, e tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem artigo meu, tem artigo da Carol, tem artigo de um monte de gente. E a Fernanda Martins que organizou, que você já deve conhecer, o Estudo Feminista, do Direito Menos Machista. Tem esse outro que eu gosto muito desse livro, meu sonho era estar nele, né? Mas eu que lute, né, galera? Que é o Tem Saída, ensaios críticos sobre o Brasil. Eu adoro esse livro. É um dos meus favoritos. Tem um outro livro que eu gosto também, que eu não... Marte, você pegou meus livros não, né, Marte? De olho em você, Marte. Tá longe das minhas coisas. Cadê? Tem esse daqui que eu também comprei lá fora.
que é o Las Nuevas Formas de la Guerra e El Cuerpo de las Mujeres, da Rita Laura, que tem essa capa muito legal de uma mulher com taco. Adoro esse livro. Não tem no Brasil, tudo bom? O que mais que tem aqui que eu queria mostrar para vocês? Tem o Angela Davis, né? As prisões estão obsoletas. São as prisões obsoletas, que é esse muito legal, que eu gosto. E tem esse também, que é o Racismo e o Negro do Brasil, Questões para a Psicanálise, que é organizado por 3 mulheres pretas do Ama, Psique e Negritude. E tem um livro delas que é muito importante, que fala do impacto do racismo na psique das pessoas negras, que não está aqui, mas é um livro que tem em PDF do Ama, Psique e Negritude. Tem um outro, tem o Escritos de uma Vida, da Sueli Carneiro, que eu gosto muito também, né? Quem não gosta da mulher de algum, perfeita. Sueli Carneiro. Gosto. O que mais que eu tenho para indicar? Peraí que as coisas tá caindo aqui, gente. Tá acontecendo umas coisas aqui. Tem o da Marielle Franco, que eu acho importante, né, vocês lerem, porque é um estudo que fala da política pública também, pra gente não ficar só nesse troço do direito. Tem um outro que eu gosto muito, que é de uma mulher branca, mas tudo bem também, que é a Karina Biondi, que é o Proibido Roubar na Quebrada, que ela fala de toda a trajetória do PCC, que é a nossa Coca-Cola do Brasil, querendo ou não, é uma das maiores organizações SA do Brasil, com trabalho ilícito, né? Mas nem tudo é perfeito. Já que a maioria das coisas aí que existe hoje em dia no Brasil por quê? Porque as pessoas sonegam imposto, e sonegar imposto também é crime, né? Então não vamos utilizar a moralidade para questionar o trabalho alheio. Mas essa produção é muito importante para a gente conseguir compreender a violência urbana no Brasil e as conformações de poder do PCC. Tem esse que eu gosto muito, que é da Regina Paim Pinto, que é o Movimento Negro em São Paulo, Luta e Identidade, muito importante, gente. Todo mundo tem que ler, muito importante. Vocês arrumem esse livro, galera. Precisa ter, é muito importante mesmo. Tem a Silvia Federici, mas vocês já conhecem ela, né? Eu preciso mostrar, e nem vou. Tem o Dororidade, da Vilma Piedade, que eu acho importantíssimo ler, que fala do encontro de mulheres negras a partir da dor que o racismo promove. E a Vilma, ela é uma figura, ela é muito legal, ela é uma aquariana divertidíssima. Tem esse panfletinho do Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins, que é uma das minhas autoras preferidas. Ela também tem um artigo muito legal que fala das mulheres pretas na academia, que é Como Ser uma Outsiderinho, alguma coisa assim, eu nunca lembro o nome. Tem também um outro livro que é da Maya Angelou, que é Mamãe e Eu e Mamãe. Que tá em algum... Tá aqui, mas se eu tentar pegar, eu acho que vai cair tudo em mim. Então eu não vou pegar. Espero que vocês não fiquem chateadas comigo. Mas como não é do direito, tudo bem. E o último que eu quero indicar é um livro de uma mulher que foi muito importante para o movimento negro de São Paulo. Uma mulher sensacional, poetisa, e que faleceu, infelizmente, muito jovem, que é a Tula Pilar, que é o Sensualidade de Fino Trato, em que ela fala de sensualidade, mas também fala de amor, fala de racialidade e de relações de afeto. É um livro muito, muito legal. E acho que é isso. Eu tô sem palavras. Quanta indicação boa, assim, sabe? Tipo assim, ninguém vai poder sair dessa aula sem dizer que não teve indicação. Ninguém pode alegar desconhecimento, tá? Ouvir o Jorge, Matias, ó, não tem como alegar mais desconhecimento em nenhuma das meninas. E eu acho que, assim, só pra gente ir se encaminhando pro fim, senão a gente vai ficar até tarde, você tem que dar comida pro Martinho ou pra Eduarda, e o Martim já tá lá atrás já insistindo. Eu queria muito poder te agradecer, eu acho que é sem palavras te ouvir, porque você vai se perdendo igual a mim, mas na verdade não é que você está se perdendo, na verdade você está nos encontrando, né? E você acha que seus pensamentos estão desconexos, mas na verdade eles se coligam de uma forma que faz com que a gente entenda de forma leve, de forma, né, de forma muito tranquila. É uma expressão que o Silvio usou e que eu já usei para a Fê sem ela saber, mas ela vai saber em breve, mas que eu vou usar para você agora, que é isso, né?
essa generosidade acadêmica que vocês têm conosco, de não só querer nos introduzir, mas fazer com que a gente consiga entender de forma leve, de forma tranquila, de forma que a gente possa sair assim, nossa, eu entendi. Então, assim, e para a gente, eu acho que é muito importante eu poder pontuar isso para determinados segmentos, para determinadas mulheres, e aí, sim, em sua grande maioria, mulheres negras, mas aí a gente também está falando de classe, entender também que esse tipo de conhecimento não chegou para a gente, sabe? Então, assim, esse tipo de informação, eu fui aprender, eu sou grata a Fernanda, principalmente depois que ela fez as lives sobre metodologia de pesquisa, porque eu não tive isso na faculdade. Eu estava correndo atrás, estava em 2 estágios, tinha que chegar em casa, tinha Duda para alimentar. Então, assim, eu não tive minha orientadora na faculdade. Ela só falou comigo uma única vez para dizer que eu tinha que formatar e usar as regras da... Enfim, foi somente isso. Então, assim, eu sou muito grata por aprender com vocês, né? Por aprender cada vez mais e por essa troca que a gente consegue ter. E eu achei muito bom, Fernanda, muito obrigada, principalmente pela ideia de central desse ponto zero. E eu achei muito bom quando traz isso, né? De tentar trazer uma mulher negra falando da perspectiva de gênero. É óbvio que é o que eu falo o tempo todo, que a gente tem que pautar a questão de raça o tempo todo. Então, eu tinha muita certeza que seria 90% raça na aula de hoje e fazer com que a gente se questione. Que eu acho que é o principal desse curso, o principal da ideia desse curso é a gente sair do nosso lugar. A partir do ponto zero para outras perspectivas, para outros lugares, entendendo, né, que tem outros conceitos, de que quando nós estamos falando de pessoas brancas, eu não estou dizendo especificamente de uma única pessoa, pessoalizando, mas que é uma estrutura e que essa estrutura ela vem se beneficiando ao longo de todos esses anos. Então, assim, te ouvir é uma gratidão. Eu tô sendo sincera, porque eu nem fico babando tanto ovo assim das outras palestrantes. Vocês sabem, mas é isso, eu sabia. Então falem, gente. Não, Tainá, eu queria, na verdade, agradecer. A Carol falou que eu estava muito silenciosa, mas porque, na verdade, assim, gênero é um assunto que me é muito caro e eu estava muito a fim de te ouvir. Assim, o Estudos Feministas, o volume 4, foi o que me mudou mais profundamente. A Carol sabe, foi uma experiência que eu não tenho como agradecer a oportunidade que eu tive de estar com vocês, sabe? Foi uma questão muito profunda para mim. Então, é um processo de transformação que eu tô para ouvir, para aprender, e eu acho que o ponto zero é essa oportunidade. A gente sabe que nós não tivemos mulheres trans nessa edição, né, Carol, por questões dos desdobramentos. Das próprias agendas, né? Porque foi o primeiro pensamento que a gente convidou algumas, aí abrimos também. Mas eu acho que, assim, é bem isso que você... Desculpa, Fê, é só... Não, imagina, isso. Era isso que eu tinha que agradecer, Tainá. Obrigada. Mesmo. Não, eu queria dizer que, tipo, eu acho que esse questionamento e quando caiu a ficha para mim, o quanto nós somos pessoas héteras tão LGBT-fóbicas na nossa vivência o tempo todo, e isso me fez questionar, inclusive, não tem, ok, mas por que não tem? Por que elas não estão? A Fê veio falar sobre isso esses dias, né? A gente tem que fazer alguma coisa para receber mais pessoas, para receberem bolsas, porque tem bolsas ainda. O que a gente pode fazer para atraí-las para perto da gente? E isso também é reflexivo, isso também é um ponto para que todas nós possamos, inclusive nessa aula de hoje, sair pensando, por que nós não temos tantas amigas trans ao nosso redor? Por que a gente não tem pessoas trans tanto falando sobre outros temas? E para mais do que atrair elas para nós, por que nós não fazemos esse deslocamento? Qual é a nossa parcialidade nesse movimento de ir ao encontro, né? E não ficar também só esperando que isso aconteça, né? Acho que todos esses locais em que exige que a gente saia de um local confortável, passa por aí, né? E eu acho que, tipo, o ponto zero, a elas, eu sempre digo para Carol, é o lugar que eu me afundei em aprender a vida e o poder punitivo e os debates feministas de forma séria. Então, a Renata trouxe o ONG Somos aqui do Rio Grande do Sul, e sim, sem dúvida, é um lugar que a gente tem dialogado, pelo menos eu tenho pensado muito junto com a partir da Tami,
que é uma mulher que também tem uma admiração gigantesca, mas era isso. Assim, essa questão também da gente se deslocar, né, Carol? A gente também Sim. fazer esse movimento. Sabe fazer sim. É exatamente isso, sabe? Por que a gente não consegue ir até ter e trazer e tê-las conosco, né? Não manter, vamos dizer assim, no nosso círculo e tal. Isso me fez me questionar, inclusive na Elas Existem bastante. E aí eu tô colocando aqui porque passaram-se 3 mulheres trans dentro da Elas Existem que nos ajudaram muito, que saíram para coisas maiores. A Cel saiu da Elas para ir para ser conselheira de psicologia. Enfim, as outras também saíram para fazer coisas maravilhosas, e todo mundo se fala, ninguém saiu mal. Mas por que a gente não consegue, de fato e de direito, ainda ter, e não só trazer as pessoas trans, mas todas as pessoas LGBTQI+, numa perspectiva para além delas falarem sobre isso, para além da gente tratar as pessoas LGBTQI+, como só pessoas LGBTQI+. Então, assim, é só para ficar essa reflexão, que é uma reflexão que eu tenho feito bastante. Eu brinco com as meninas que a Elas Existem, ela amadurece determinados segmentos quando eu acabo amadurecendo, porque eu acabo brigando bastante sobre isso, né? Porque todos nós, né, a gente fica muito de sentir, a gente acaba lutando quando a gente sente. Eu, por ter a pele extremamente clara, nunca tinha entendido que o cabelo de bombril, as piadinhas de macaco, de ser sararazinha, aquele chimpanzézinho por conta do meu nariz, era por conta da questão racial. Até eu perceber numa situação com uma mina, questão tão forte, que eu falei, nossa, foi com ela, mas foi comigo também. E aí foi, deslumbrar e eu entender tudo que eu passei ao longo da minha vida. Então, às vezes, a gente precisa que a gente sinta para poder fazer alguma coisa. Só que como pessoas héteras, a gente vai acabar não se colocando nesse lugar das pessoas LGBTQI+, mas a gente tem condições mais do que plausíveis de entender esse lugar, de entender, não só entender. Uma das coisas que eu falei com a Nayá, que ela tá aí, é de reconhecer quando a gente erra, sabe? Então, assim, a gente erra falando, a gente erra pensando, a gente erra determinadas formas e nomenclaturas. Em 2016, e aí foi no dia 1º de dezembro de 2017, 1º de dezembro de 2017, Fernanda Martins veio aqui no Rio de Janeiro para dar uma palestra para o Elas Existem, e aí ela falou exatamente isso, sobre nomenclaturas, sobre mudar nomenclaturas. Daquele dia em diante eu comecei a pensar muito sobre isso, e é uma coisa que eu uso muito com as minhas amigas, o quanto as nomenclaturas elas são violentas, e quanto o silenciamento eles nos magoam. Então, eu, como uma pessoa negra, fico puta da vida. Fico pé da vida, porque no grupo lá da pesquisa do mestrado, quando eu levanto a questão racial, ninguém fala nada e fica um silêncio constante. E aí precisa-se que outra pessoa negra fale alguma coisa para que aí as pessoas vão puxando ou não. Então, assim, tem sempre que ter uma pessoa negra fazendo um textão para dizer, então, coleguinha, não tá legal. Então, coleguinha, não é assim. Então, assim, tô acabando palestrando também, gente. Desculpa, me empolguei. Mas foi sem querer. Mas era isso. Muito obrigada, Thay. Obrigado a todo mundo por estar aqui. Eu espero que dessa aula de hoje, super aulas de hoje, a gente tenha aprendido bastante, mas mais do que aprender, que a gente consiga refletir e utilizar isso na nossa vida, né? E aí, só para fechar, eu queria convidar vocês também, que não tem a ver com Elas Existem, mas tem a ver com a Articulação Interamericana de Mulheres Negras, onde a gente está lançando um mini curso. E aí, sintam-se todas convidadas. É um mini curso para pensar perspectivas negras nas ciências criminais. Então, assim, é um curso que foi pensado com muito carinho pela Thay, pela Ju Borges, Ana Gabriela e Priscila Pâmela. Priscila Pâmela é outra que eu ficava atrás dela no Facebook, e quando ela veio falar comigo, eu fiquei, mentira que você me conhece. Fiquei toda boba, pedindo fotinho lá pra ela, e ela, eu te sigo, sou sua fãzinha. E eu, gente, como assim? Mas é isso, são mulheres negras que muitas das vezes não conseguem ter uma determinada visibilidade, e a luta antirracista é também fazer isso, levantar e ser ferramenta de voz para outras mulheres, para outras vozes. Uma das fases que a Thay falou era sobre o medo de perder o lugar e tal. Eu fiquei pensando, nós temos que entender que nós não estamos brigando umas com as outras, né? Que tem lugar para todo mundo, sabe? Tem realmente
o mundo é muito grande e tem 300 mil pesquisas. E eu posso falar de encarceramento feminino e eu falo super bem, graças a Deus, e graças às 14 unidades prisionais que eu fui, mas ainda assim que vai ter alguém, vai ter várias outras mulheres que vão falar de encarceramento feminino e que tá tudo bem, e que principalmente eu posso citar elas e elas podem me citar e que tá tudo bem. Porque a gente tem que entender que é exatamente isso. Às vezes a gente fica nessa rivalidade que a gente acha que não pode indicar a coleguinha, que não pode falar e tal, mas que pode sim. Então é isso, gente. Beijo, me empolguei de novo. Beijo, gente. Tchau, até terça-feira. Desculpa qualquer coisa. Quero só agradecer vocês, viu, que são umas queridas. Muito grata por participar desse projeto. Ainda mais por ser um projeto puxado por mulheres, o que é muito importante, muito caro para mim. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar, de aprender, de poder ler as perguntas e responder. Agradecer os elogios, muito obrigada mesmo. Eu espero poder ver pessoas como a Simi aqui, que é uma pessoa muito querida para mim, com quem eu consigo trabalhar em outras frentes, e poder ver esse projeto florescer e as próximas edições, né, gente? Que é isso. Muito obrigada, boa noite e até mais. Beijos! Pessoal, só o seguinte, coloquei aqui nos comentários o link do curso da articulação, tá? E aí depois a gente manda um e-mail também no final. Carol, me lembre de botar na terça-feira de novo para elas, né, para divulgar aqui, tá bom? Não, na terça você que você vai estar falando. Na terça você vai estar concentrada falando. Não, mas aí tu faz eu vou fazer... tirando a Thay, que tirou a gente de mediação, na terça eu vou mediar direitinho, pode deixar. Não, mas é que a Thay não precisa de mediadoras. Gente, obrigada. É isso. Beijo, gente.